Pessoas de casa, agora nós estamos aqui, como foi anunciado, a partir deste momento, recebendo agora podemos dizer, candidato a prefeito de Sorriso, né? Então vamos já dizendo aí a ele boas-vindas, seja bem-vindo e rapidamente, para quem está em casa também nos acompanhar, nós temos aí uma copiazinha, inclusive, para o candidato, que é o primeiro, né? Pelo sorteio, pela ordem sorteada, o primeiro dos nossos 3 candidatos a ser ouvidos aqui. As regras rápidas, né, de uma entrevista que tem o propósito de, mais que tudo, levá-los a serem um pouco mais conhecidos da nossa comunidade, né? Então, nesse primeiro bloco, nós teremos aí 10 minutos, né? Das 10h30 às 10h40, e dentro deste, aí, em termos de 2 minutos, mais ou menos, a gente espera cada resposta para poder não falar de um assunto só, né, senhor candidato, e depois um intervalinho e voltamos com um bloco semelhante para o segundo momento. Pode ser assim? Seja bem-vindo, bom dia. Está tudo ao vivo, improvisado aqui. Bom dia, Marlene, bom dia às meninas aqui, desculpa que eu não sei o nome. Raíssa e Milena. Raíssa e Milena, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os radiovintes, né? Dizer que é um prazer estar aqui, falar de democracia, falar de política, falar da minha história, para que a gente consiga, então, chegar para as pessoas e elas poderem nos conhecer. Perfeito. Podemos seguir nessa regrinha que a gente colocou. Com certeza. A gente vai ter um cronômetro que está visível aqui também para o senhor Alei Fernandes, que é o nosso primeiro convidado, não é? Que está aqui presente nos estúdios. Então, eu vou soltar o cronômetro para esses primeiros 2 minutos. A regra é assim, o senhor não precisa preencher os 2 minutos. A meia hora vai ser sua. Mas o objetivo de deixar cronometrado é que a gente possa falar de mais do que um assunto só. Beleza? Legal. Soltamos aqui os 2 minutos, então, para que o senhor nos diga quem é Alei Fernandes. Vamos lá. Legal. Marlene, Alei Fernandes é um senhor que chegou aqui muito jovem, há 30 anos atrás, né? Com o sonho de construir uma história, construir uma vida, construir uma família e construir negócios, né? Sou natural de Santa Catarina, do Alto Vale do Itajaí. Sou filho de pequeno agricultor, meu pai tinha 7 filhos, conseguiu estudar 2, né? E eu tive a felicidade de ser um deles, né? Então, eu sou formado em técnico agropecuária, fiz gestão em cooperativismo na Europa, na França, depois voltei para o Brasil, fiz um trabalho a nível de Brasil, onde eu morei Paracatu, Minas Gerais, Feira de Santana, na Bahia, Blumenau, Santa Catarina, e acabei vindo para Sorriso. E aqui eu comecei a construir a minha história, né? Então, eu cheguei aqui solteiro, com 22 anos, e aí eu precisava morar. E eu fui, então, morar no São Domingos, lá na Zona Leste. Lá eu construí a minha casa, a minha primeira casa, e eu fui esperar o pedreiro, e o pedreiro esperava eu para ver, achando que achando que o outro era pedreiro. Deu 9 horas da manhã, o sol quente, e eu falei, cara, vamos começar, porque esse pedreiro não chega. Então, eu construí como pedreiro a minha casa e ela está lá até hoje, Rua Parma, 1126. Morei 7 meses lá na Zona Leste, depois eu mudei porque eu, então, comecei a trabalhar na Secretaria de Agricultura do município de Sorriso. E aí eu mudei para uma outra casinha aqui no bairro Bom Jesus, alugada, né? E ali começou a minha história, então, de família. Aí eu conheci a Mara, minha esposa, uma jovem que tinha vindo para Sorriso, também em busca de oportunidade, formada em matemática, e veio para lecionar, né? Nesse período a gente se conheceu e rapidamente a gente acabou casando, né? E aí eu comecei a fantástica família que eu tenho, que eu sou apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos e pela nossa história familiar. Muito bem, um pouquinho de Alei, vamos parar por aqui para a gente poder avançar, pode ser, candidato? Claro, me interrompa a hora que precisar, me coordena aí. Vamos lá, nos 2 minutos a gente tira aqui, eu vou ter a liberdade de tirar a primeira pergunta do nosso baú, tá? Para esclarecimento do ouvinte em casa, são perguntas que foram deixadas aí em temas que são do interesse, talvez, da nossa comunidade. Legal. E, para começar, vamos perguntar aqui, pelo sorteio realizado, como o nosso candidato Alei vê o fato de Sorriso ter hoje menos de 50% de coleta e tratamento de esgoto sanitário. E o que o senhor, caso eleito prefeito, pretende fazer a respeito disso? Legal. Olha, eu conheço essa história de 20 anos atrás, quando começou a concessão das águas aqui no município de Sorriso. Eu era, então, vereador na época. Inclusive, participei de uma CPI, né, e o meu voto, inclusive, foi contrário, se buscar os anais, né? Nessa CPI,
A concessão? Foi contrária à concessão, né? Ponto. Isso é um pouquinho que eu conheço lá de trás e eu acompanho, né? Eu estou na vida privada, mas eu acompanho a vida pública aí do que desenrola no município de Sorriso, porque é assim que eu penso. A gente tem que realmente acompanhar o que está acontecendo. Eu tenho certeza que está no final de um processo aí, eu tenho buscado informações do sistema de tratamento de esgoto, né, do município de Sorriso. Inclusive, tive a curiosidade, fui essa semana conhecer como que está a estação de tratamento de esgoto do município de Sorriso e como que a gente vai discutir tecnicamente isso após o momento que a gente, então, assumir a gestão no município de Sorriso. Eu tenho um princípio comigo. Eu me embaso tecnicamente com pessoas técnicas, me intero do assunto e depois, sim, a gente vai propor as soluções e aquilo que a gente pensa sempre ouvindo a sociedade, né? Aquilo que a sociedade quer de melhor. Mas eu não tenho dúvida que já a gente vai superar esse processo e Sorriso vai ter uma grande estação de tratamento de esgoto, até porque ela já está acontecendo, né? E falta finalizar, cobrar dessa terceirizada aí, que são as Águas do Sorriso, ser duro com eles para que eles terminem o processo, entreguem para a nossa sociedade aquilo que é de fato e de direito da nossa sociedade. Muito bem, vamos parar aqui o cronômetro então. Vou pedir para a colega Raíssa tirar a próxima pergunta e já fazer para o nosso candidato também, por gentileza. Vamos lá, qual é o próximo tema a ser abordado? Vamos lá, então. O senhor deixaria a prefeitura, caso seja eleito, para concorrer a outro cargo? Não, jamais. Eu, inclusive, nem a prefeito, até poucos dias atrás, não era a minha intenção. Na verdade, eu entrei num processo agora, nos últimos dias, né, que a gente depois vai abordar esse assunto, se for possível, não diria de última hora. Eu já tive esse sonho, depois eu parei, fui cuidar da minha vida privada, meus negócios cresceram e requeria bastante da minha pessoa. Hoje eu estruturei as minhas empresas para que eu, então, agora pudesse sair para esse processo, né, público-político. Eu tenho assim, foram me buscar para essa missão, eu topei, eu vim para essa missão, ser prefeito de Sorriso durante 4 anos. O futuro, a Deus pertence. Porém, eu não tenho nenhuma pretensão de subir para outros cargos, eu nunca quis isso. O meu perfil é gestor e empreendedor. Então, com isso, hoje eu quero cumprir essa missão. E depois, no momento certo, eu quero voltar a cuidar da minha família, olhar os meus negócios. Esse é o pensamento do Alei sobre questões políticas. Muito bem, vamos segurar o nosso cronômetro aqui. Agora eu peço para a Milena Moraes tirar e já levar ao ar o próximo tema, questionamento, enfim, para o candidato Alei, nessa nossa primeira rodada de entrevistas aí com os candidatos a prefeito de Sorriso. O que o senhor pensa das escolas em tempo integral? Pretende avançar na oferta, já que há poucas unidades em Sorriso e hoje atendendo nesta modalidade? É meu sonho. Eu estudei escola de tempo integral. Colégio agrícola que eu estudei, a gente morava nele. Eu ficava 6 meses sem ir em casa, até porque não tinha dinheiro. Se fosse, tinha que ir de carona. A minha mulher é da área educacional. Eu vivi 30 anos com a minha mulher, a gente construiu sonhos nesse sentido. E eu sou o maior adepto da escola em tempo integral. Até porque a gente precisa propor à sociedade para que a gente resgate os filhos dos nossos munícipes e traga para criar profissão, criar sonhos e seguir no mercado de trabalho, até porque o nosso mercado de trabalho hoje precisa de formação e a escola de tempo integral, na minha visão, ainda é o melhor caminho para Sorriso, para o Mato Grosso e para o Brasil. Recursos, o senhor acha que teria disponível? O senhor disse que acompanha a gestão do município hoje para isso? Milena, eu acho assim, eu tenho um sonho e vou executar, vou fazer com que isso aconteça. Eu quero criar um departamento de projetos estratégicos na Prefeitura de Sorriso para que tenha 5, 6, 10 engenheiros, 10 técnicos fazendo projeto em tempo integral, porque recurso existe, a gente precisa de projeto para ir buscar. O nosso município arrecada bem, a gente sabe que a máquina é grande, que ela tem um custeio grande, mas se a gente tiver uma equipe técnica discutindo e fazendo projeto,
e botar na mão do político, do representante, para ir buscar recurso, eu não tenho dúvida que nós vamos transformar a gestão de Sorriso. Muito bem. Na sua visão, as duas oportunidades em que o senhor esteve secretário contribuem para o pensamento que o senhor tem para a gestão no futuro aí de Sorriso? Com certeza, Milena. Eu acho que eu tive uma pequena experiência. Primeiro, no mandato do então prefeito Inácio Chevinski, né, como secretário de obras, inclusive, com 22 anos. Eu fui secretário de obras do município de Sorriso, onde nós tínhamos 7.000 quilômetros de estradas. Nova Ubiratã ainda nem era município. E com 22 anos, eu então virei secretário de obras e acordava todo dia, 3h30, 4 horas, junto com o seu Inácio, para ele me ajudar, ensinar eu a fazer a gestão. Eu acho que isso vai contribuir. Fui vereador e um mandato só, fui presidente da Câmara, então tenho uma pequena experiência de legislativo. E depois eu tive 2 outras oportunidades com o então prefeito Dilceu Rossato, onde eu fui secretário de Indústria e Comércio do município e depois de governo. Então, eu acho sim, isso contribui muito, juntando a minha experiência como no setor privado, como gestor de 2 empresas que eu tenho hoje. Eu acredito que eu estou preparado, sim, para fazer essa gestão pública com muita eficiência, porém com muita humildade e com muita discussão com a sociedade. Perguntar, então, 2 minutos, como continuamos aí com as respostas em média, candidato à lei. Como é que foi essa sua seleção para estar hoje aqui como o candidato pela União Brasil e demais partidos, enfim? Legal, Marlene, assim, ó, eu fiz uma primeira reunião, até em conversa com o Ari, com o Rossato, para tentar juntar pessoas para tentar fazer um projeto único para Sorriso. E esse projeto, o Leandro Damiani estava inserido, né? Não deu certo, né? O Damiani acabou não querendo seguir com esse projeto, e aí ficou, então, os demais candidatos. E a gente, nesse processo todo, foi tentando ver quem que seria, se seria o Gerson, seria o Acácio, seria Gerson e Acácio. E por uma questão técnica e razão, porque política não é emoção, política é razão e números, né? A gente entendeu, no momento certo, que a gente tinha batido num teto com a candidatura do Gerson. Esse processo foi muito amplo. E aí, depois da primeira reunião, que foi um mês atrás, eu só fui na penúltima, porque eu passei por uma cirurgia, né, e acabei ficando em repouso e recuperação. Nessa penúltima reunião, eles pediram que a gente deixasse para, então, a reunião na segunda, porque ia chegar uma pesquisa para ser analisada, e para a gente analisar esses números. Aí, seguiu-se, então, o processo de definição, quem queria. E eu, até então, não figurava como candidato. E o Gerson, num ato de grandeza, ele e o Acácio primeiro sugeriu que fosse o Gerson e o Polizelo. E lá no final da reunião, depois de 4 horas, o próprio Gerson pediu a palavra, nos emocionou com o discurso dele. Eu acho que o Gerson é um grande homem, um grande político do município de Sorriso, e que Sorriso tem que ter um respeito muito grande e se somar com ele. Ele olhou, depois que ele fez o discurso, ele olhou para o meu lado, pegou no meu braço e falou o seguinte: eu vou abrir mão para o Alei Fernandes, porque o Alei tem o perfil que a pesquisa está pedindo, que está pedindo um cara novo, que tem um perfil de gestor e empreendedor, e por isso eu abro mão para o Alei na cabeça e o Acácio de vice. Foi dessa forma que a gente construiu esse processo político. Muito bem. Vamos ao sorteio, então, de mais uma pergunta para darmos sequência aqui. É minha vez de tirar, pode ser? Vamos lá. Deixa eu ver do que nós falamos agora. Quais os seus planos, candidato, em relação ao trânsito no perímetro urbano de Sorriso? Marlene, assim, eu não sou técnico da área de trânsito e aliás, tecnicamente, eu sou bom no meu setor, eu me entendo assim, né? Que é o tipo de negócio que eu tenho, o tipo de negócio que eu faço. Mas eu sou um estudioso. E eu acho que para o trânsito a gente tem que retomar uma nova discussão. Sorriso realmente tem alguns horários de pico que hoje já são complicados e precisa passar por alguns ajustes. Existe um trabalho e um estudo que a gestão atual, o prefeito Ari já me passou. Então a gente vai entender tudo isso, né? Vamos propor uma nova discussão embasado no estudo técnico. Né? Por quê? Para a gente não errar. Então, existem já alguns projetos em andamento, algumas discussões, e a gestão atual, depois que o Ari conversou comigo sobre trânsito, ela tem realmente um sentido no que eles estão fazendo. Porém, eu volto a frisar,
Eu serei um prefeito embasado nos técnicos. Esse é meu perfil. O técnico estuda, traz para mim, a decisão política é minha. Mas a minha base vai ser os técnicos. E essa é a minha visão quanto ao trânsito para Sorriso. Pessoalmente, o senhor é a favor de binários, as vias de mão única nas avenidas também ou não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que tem avenidas que pode ser sim, que devem ser. Eu acho que a questão da BR-163 a gente precisa estudar, tem anel viário vindo aí. Eu acho que toda essa discussão é muito ampla e volto a frisar. Eu vou buscar junto a equipe técnica para trazer para a mesa, para a gente avaliar com a sociedade e achar o melhor caminho. Mas nós temos aí que ser proativos e sermos incisivos na questão do nosso trânsito. Sorriso é uma cidade que tem um número de motores fora da média nacional por habitante. Grande. Né? Uhum. A gente sabe disso. Como eu já fui secretário de obras lá atrás, a gente já vivia um problema pequeno de alguns locais que a gente precisaria mudar, mas assim, com muita grandeza, com muita discussão técnica e com a discussão com a sociedade, nós vamos achar o caminho e vamos melhorar a questão do trânsito no município de Sorriso. Perfeito. Vamos lá, Milena Moraes, sua vez. Vamos ver o que vem agora para o candidato. Como pretende lidar com as demandas da agricultura familiar? Olha, eu acho que esse assunto eu até falo com muito mais facilidade, porque é a área que eu atuo, né? Atuei um pouco, agricultura familiar e agricultura em grande escala, o agronegócio em si. Eu acho que Sorriso tem uma vocação, né, muito grande com o agro grande. A agricultura familiar existe, sim, uma força muito grande. Nós precisamos fomentar, nós precisamos estruturar e melhorar ainda mais aquilo que está se fazendo, porque nós temos a possibilidade de termos aqui um grande cinturão verde, desenvolver esses assentamentos que estão aqui, que já têm uma certa estrutura, melhorar ainda mais e fazer com que o produto produzido aqui realmente seja o produto que nós vamos consumir. Ou seja, nós precisamos valorizar a nossa agricultura familiar e, para isso, sim, volto a dizer de novo, tem grandes equipes aí, nós vamos discutir esse assunto com quem é da área. E aí eu falo o seguinte, esse eu quero discutir com grande propriedade, porque essa é a área que eu gosto, que eu sei e que eu consigo também dar um espetáculo forte para que melhore ainda mais o que está fazendo aqui no município de Sorriso. Perfeito. Raíssa Ávila, mais uma pergunta, depois a gente já vai caminhando para o encerramento com o nosso candidato convidado hoje. Quais os critérios serão utilizados na formação do quadro de secretários municipais? Legal. Bom, eu sou um cara que tem uma visão muito forte, eu sou muito determinado. Eu já conversei com o prefeito Ari e falei assim, Ari, não quero compromisso com ninguém. Eu estou chegando para administrar a prefeitura, eu e o Acácio. O que eu e o Acácio temos na nossa cabeça? Nós vamos primeiro vencer o processo eleitoral e aí nós vamos começar a formação da nossa equipe. Nós não temos compromisso com ninguém da gestão, não temos compromisso com ninguém ainda da sociedade, mas nós vamos pedir apoio, assim, para formar um grande time. Eu quero ser o técnico desse time. E um técnico, para ganhar um jogo, ele precisa de grandes atletas, precisa de bom centroavante, bom zagueiro, e é esse jeito que eu penso. Nós não temos compromisso, vamos discutir muito com cada setor. Vamos lá, o secretário de Agricultura. Nós temos aqui as cooperativas, o sindicato rural, todo o setor organizado. Com esse setor, nós vamos buscar o nosso secretário de Agricultura. Com a educação, nós vamos sentar com os professores, com os gestores, e aí nós vamos buscar o nosso secretário de educação. Sempre olhando o lado técnico. Esse é o meu perfil, é assim que eu e o Acácio vamos atuar. E quero frisar aqui, eu e o Acácio temos uma visão muito parecida. Eu vou estar muito tranquilo com o Acácio, porque eu sei da determinação dele, eu conheço o Acácio, como desde menino que ele chegou em Sorriso, e sei onde que ele chegou, e ele é um empresário de visão, e eu e o Acácio vamos realmente seguir esses critérios para que a gente possa fazer uma grande equipe, uma equipe que produza, que seja eficiente, e que a gente consiga, com isso, melhorar muito a administração do município de Sorriso.
Muito bem, candidato. Nós já estamos aí caminhando, né, para o momento de agradecer a sua atenção com a nossa equipe, o seu tempo aqui presente. Pensamos aí em contar com a sua presença em outras oportunidades, não só para entrevista, mas para debates também aqui na emissora. E esses últimos minutos, então, do seu tempo, a gente gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem, enfim, se for do seu interesse, que peça o seu voto e as considerações finais, então. Legal. Marlene, Raíssa e Milena, quero dizer o seguinte, né? Eu estou, nesse momento, muito preparado. Eu acho que Deus me preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para esse momento. Eu estou com muita vontade e tenho muita determinação. Então, eu quero dizer assim, para os nossos munícipes de Sorriso, eu brinco agora que eu tenho até rede social, né? Então, por favor, me sigam, me acompanhem, escute as nossas propostas. Vocês vão conhecer a minha história agora, daqui para frente, como o Alei chegou e aonde o Alei chegou. Vão conhecer um pouquinho da minha experiência no setor público e a minha experiência no setor privado. Eu acho que essas duas coisas juntas, elas me dão a capacidade de dizer: eu estou muito preparado para administrar Sorriso nos próximos anos. Quero pedir para as pessoas, com muita intensidade, ouçam. Nós vamos para uma campanha de propostas e projeto. Essa é a nossa linha. Nós não viemos aqui para ofender ninguém, com muito respeito ao nosso adversário. Esse é o meu jeito de viver, é o meu jeito de ser. E quero dizer assim, nos acompanhem. Nós vamos estar andando na rua aí muito, conversando com as pessoas. Não vamos chegar em todos os 140 mil habitantes, porque é impossível, né? Estar com todos nesses 50 dias aí que faltam, próximo disso. Então, assim, que as pessoas que têm interesse no município de Sorriso procurem entender, procurem ver. O Leandro é um cara de perfil legislativo. O meu perfil é executivo empreendedor. Que as pessoas possam discernir e saber quem que é o melhor perfil para administrar Sorriso hoje. Quero pedir aqui de coração, acredita em mim, esse é meu jeito. Esse é o Alei de verdade. E o Alei que quer administrar Sorriso. Muito obrigado, Deus nos abençoe nessa caminhada e Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, né, a atenção, como eu disse, com a nossa equipe, Alei Fernandes, candidato a prefeito de Sorriso pela União Brasil.